Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e vamos falar de Pokémon. Como vocês sabem, eu sou um fã de Pokémon. Eu sou mais fã dos jogos da parte do videogame do que do anime. Obviamente eu comecei com o anime. Eu tenho até o VideoQuest sobre o filme do Mewtwo e tudo mais. Então eu comecei com o anime quando passava na TV e tudo mais. Mas eu movi para os jogos e eu parei de gostar do anime. Eu não assisto mais o anime do Pokémon. Então a notícia do Pokémon The Origin foi uma notícia boa. Porque seria uma animação um pouco melhor, uma história um pouco mais linear e não aquela coisa episódica do Pokémon, do anime normal. E seguiria o jogo clássico do Red e Blue, apesar que pelo design dos personagens ele segue mais o Fire Red e Leaf Green, né, que são os remakes para o Game Boy Advance, mas isso é detalhe, até porque o Fire Red e Leaf Green segue muito o jogo original, então tanto faz. Então vamos falar primeiro da parte legal que tem, que é o respeito com o fã, que é o primor de adaptação. Primor, eu não sei, a palavra é um pouco forte. Eles deram um passo a mais pra agradar o fã do Pokémon, o fã dos jogos do Pokémon. Então tem vários detalhezinhos, sabe? Detalhe pequeno que quem é fã vai olhar e falar, porra, isso aqui, olha só, esses caras, eles sabem do que eles estão falando. Sabe, uma parte que tá lá na cidade de Lavender, tem a música de Lavender, aquela música clássica que tem as histórias de terror, que ai meu Deus, eu joguei e aconteceu merda e tudo mais, aqueles copy-paste, né? Tem a música de Lavender, tem a parte que eles estão naquele lugar de Pokémons lá do Mr. Fuji, e tem um Pokémon que eu não lembro qual é, brincando com um bonequinho do Substitute, sabe? Quando ele tá escolhendo entre os 3 Pokémons, que aliás todo o começo é tipo ipsis literis o que acontece no começo do jogo. Quando tem a escolha dos 3 Pokémons, tem isso aí, eu não sei se alguém vai ligar pra isso, mas eu achei interessante. Tem um telão que ele mostra tipo Squirtle, Bulbasauro e tudo mais. Mas Squirtle tá falando os nomes japoneses. Fushigane! E sei lá qual é o nome dos caras. E aí no telão aparece a imagem dos Pokémons, do Squirtle, Bulbasauro e Charmander, só que eles aparecem com aquela primeira, não sei se vocês lembram disso, a primeira arte oficial do anime desses Pokémons, porque na época que começou a febre do Pokémon, parecia que todo mundo que tinha produto oficial tinha recebido o mesmo arquivo de arte oficial, e o Squirtle, o Charmander e o Bulbasaur eram sempre os mesmos. Eu não sei se eu vou conseguir achar imagens, tomara que eu ache. Uns desenhos feio pra caralho, e ele tava em todo lugar. Tudo que tinha Pokémon usava essa imagem. No ginásio do Brock, o design do ginásio é o exato mesmo design de ginásio do jogo. Você tem aqueles caminhozinhos pro lado e umas pedras e tal. Então eles usaram muito do que a gente gosta, né? Então tá tudo lá. O Mewtwo está na caverna na cidade de Cerulean, porque é lá que o Mewtwo vai. Ele acha o caderno que fala do Mew, e o caderno fala da Guiana na América do Sul, que não faz o menor sentido. Mas isso tá no jogo, isso é uma coisa idiota que está no jogo. Tem um caderninho que fala uma nova espécie foi achada na Guiana. Inclusive, se vocês repararem na batalha contra o Brock, que eu vi legendado com nomes em japonês, então ficou Takeshi. Na batalha contra o Brock é praticamente em turnos. Ele usa aquele Bide, que eu não sei como é que é o nome do golpe em japonês, mas ele usa o Bide, e o Bide é um ataque que ele tem que aguardar 2 turnos para dar o dobro de dano. Aí ele fala, eu não posso atacar enquanto você não der nenhum outro golpe. Aí ele dá o golpe, aí tira o dano no telão, e aí ele pode dar o Bide, aí ele mata o Nidoran. E assim, isso também é uma coisa boa. Todo mundo que escolhe Charmander vai capturar um Nidoran pra ter Double Kick pra atacar e pra poder vencer o Geodude e o Onix, que tem vantagem contra todos, tem vantagem contra tudo, menos o Squirtle e o Bulbasaur no começo do jogo. Então se você pega o Charmander, você vai pegar o Nidoran, e é isso que o Red faz. Então esses são os detalhezinhos que você como fã, você não consegue evitar de dar um sorrisinho no canto da boca, tipo, ó, lembraram, boa, é isso aí, sabe? O Silph Scope pra ver o fantasma, pra poder solucionar o caso do Marowak e do Cubone, sabe? Essas coisinhas são coisas legais que tem em Pokémon The Origin. Só que isso é coisa pra fã. Isso é easter eggzinho, isso são detalhezinhos pra agradar o fã. Isso quer dizer que a história é boa?
Isso é outro passo. Assistir o Pokémon The Origin pra mim foi quase a mesma experiência de ler a parte do Red e Green do mangá do Pokémon, esse mangá que todo mundo gosta e tudo mais. Eu li até agora só até o meio do Yellow, eu acabo tendo que parar pra ler outras coisas e pra assistir outras coisas, então eu nunca continuo lendo. Mas eu tô lá no meio do Yellow, e no meio do Yellow, o Yellow, pelo menos ele tem uma história própria, é uma história até bacana, eu não terminei de ver, mas parece interessante. Mas a parte do Red Green, no mangá, é uma parte meio que não é uma história, é um checklist. Então ele tem que passar pelo ginásio, e o ginásio tem que ter o Muk e o Venomoth, então ele tem que lutar contra o Muk e o Venomoth, e os Pokémons evoluem mais ou menos no tempo certo e tudo mais, que seria no jogo. Então é um checklist de coisas que acontecem no jogo que acontecem no mangá. O anime é isso, ele é um checklist, ele quase não tem história. Pelo trailer eu já via que a história ia ser absurdamente corrida, absurdamente. Porque se você tem um especial que seria de 1h30 e ele começa pegando o Charmander e termina na liga, termina sendo campeão, porra, em 1h30 não dá pra você fazer toda essa jornada, certo? E pensa sobre o que é Pokémon The Origin. É sobre você aprender a respeitar e lutar com seus Pokémons como amigos e companheiros, entender o coração deles e tudo mais. Toda aquela ladainha que eu já desisti, pelo menos, eu desisti de querer fazer com que isso faça sentido, porque não faz sentido você pregar que nós somos todos amiguinhos e que eu sofro também com o meu Pokémon quando não é você que tá levando um hiper raio na cara. Então, essa lorota clássica do Pokémon não cola mais comigo. Eu já fiz o videocast sobre o filme do Mewtwo, e lá eu falo que toda a filosofia desse filme nega toda a existência da franquia. É uma filosofia bacana, eu não tô falando que é ruim. É correto até. São seres vivos, a gente tem que respeitar e tem que entender e tem que cuidar. Você não pode simplesmente colocar pra ser escravo seu. Isso é certo. Só que toda a série faz exatamente o contrário. Pokémon The Origin tem a mesma hipocrisia clássica do Pokémon. A gente tem que aceitar. É Pokémon. A gente não pode falar, mas aí você tá querendo me beber. Isso é mimimi meu. Certo? Eu preferia que Pokémon The Origin ignorasse isso e tivesse uma outra ideia, ou simplesmente não tivesse ideia nenhuma, não tivesse mensagem nenhuma. Ele fosse apenas um checklist de coisas que acontecem no jogo. Seria ruim, mas não seria tão ruim quanto repetir a clássica hipocrisia da franquia Pokémon. Então, sobre o que é a história do Pokémon The Origin? É aprender a se relacionar com Pokémons e aprender a respeitar os Pokémons e aprender que nós somos amigos enquanto eles se batem e quase morrem por nós, né? E ao mesmo tempo também é sobre o Red. E o Red, ele é um personagem curioso, porque ele não sabe o que ele quer. E eu não tô falando isso como característica ruim. Ele é o tipo de personagem que não sabe o que quer, mas a jornada é sobre ele descobrindo o que quer. Não é tipo o Ichigo que engana a gente dizendo que sabe o que ele quer, quando na verdade é absolutamente vazio. O Red não sabe, e essa é a jornada dele descobrir quem ele é e o que ele vai fazer com Pokémons e tudo mais. Ele acaba descobrindo que ele quer ser um mestre Pokémon e respeitar os Pokémons e blá blá blá. Mas é sobre isso, e sobre o fato de que ele eu não li essa parte ainda no One Piece, mas até onde eu sei, o Haki do Rei é um negócio que, além de ser uma presença forte, que você precisa ter muita força de vontade para resistir, ele também é absolutamente carismático, que é mais ou menos o Luffy. A pessoa automaticamente confia no Luffy é foda. No Luffy porque ele tem essa aura de carisma e confiança, e você simplesmente vai atrás dele, porque ele é foda e você quer seguir e você quer saber onde ele vai, e o Red é isso. O Red, pra onde ele vai, as pessoas falam, esse moleque aqui, esse é foda, é isso aí, vai lá. É o Brock / Takeshi, é os outros líderes de ginásio, é o Giovanni que acaba com a equipe Rocket depois de lutar contra ele só porque agora eu me empolguei de novo numa batalha Pokémon, sabe? Só que tudo isso até que é justificado porque no fim tudo isso leva ao fato de que só ele sendo desse jeito é que ele ia despertar a mega evolução do Charizard na luta contra o Mewtwo.
toda uma questão de construir o personagem para ele ser essa coisa de trazer todo mundo para perto dele, para que justifique-se o fato que vai acontecer no final. Eu achei a história fraca, porque ela vai pulando partes, ele vai só passando por pontos que ele deveria passar. Então ele vai pro ginásio, então você vê o ginásio do Tenente Surge lá, do elétrico, então você vê as latinhas de lixo que você tem que apertar lá os switches para abrir a porta, e você vê que ele lutou contra um Raichu. Então é um checklist, alguns pontos da história ele vai fazendo, você tem que acreditar que o Red é bom, você tem que acreditar que ele evoluiu, você tem que acreditar que os pokémons dele ficaram mais fortes, porque sim. Eu entendo que ele não é pra ser uma história foda, sabe? Ele não é, ele é de fato uma maneira da gente ver as coisas que a gente sempre quis ver. Ele é só uma maneira de comemorar toda a franquia, sabe? Ele também é em comemoração, pelo que apareceu no vídeo que eu vi, ele é em comemoração aos 50 anos da TV Tóquio. Então ele é só realmente um especial. Ele não precisa ter uma história foda, um puta arco de personagem, não tem necessidade disso para os fins comerciais desse especial Pokémon The Origin. E no mais, a gente também viu umas lutas muito legais, sabe? A luta final contra o Green, eu tô falando Gary, mas na verdade é Green. A luta final contra o Green é bem bacana, quando tem Blastoise contra Charizard. A luta contra o Mewtwo gritando ao invés de falar, o que é bem da hora. O Mewtwo tipo enlouquecido, sabe? As lutas... A luta contra o do Squirtle com o Charmander é uma das lutas mais legais que tem. Então a gente viu lutas legais, a gente viu tudo que a gente queria como fã, e eu sou fã, e eu dei aquele sorrisinho de canto, tipo, olha, o ginásio do Brock é igualzinho, sabe? Ele ganhou um TM, tem um TM que parece um disquete e tal. Tá lá, é legal, é bacana pra fã, mas é uma história fraca. E a gente não pode simplesmente falar, uhul, Pokémon The Origin, yeah! E esquecer que narrativamente é meio bosta. Assim, eu tô sendo crítico porque eu sou fã. Então, repetindo pra deixar bem claro, eu gostei, eu me diverti, eu fiquei apontando o dedo pra tela, falando, olha lá, tá lá e tal, pras coisinhas que eles incluíram, eles deram um monte de fanservice para os fãs, foi bacana, foi divertido, eu fico muito feliz que exista, e continua sendo melhor que o anime. Pelo menos eu não tô assistindo recentemente, mas da minha lembrança do anime, o The Origin é melhor do que o anime normal com Ash e Pikachu e tudo mais. Ele é melhor, mas não vamos nos deixar levar só porque tem coisa pro fã e esquecer que no fim das contas você tem alguns plot points e vários pontos pulados e é uma narrativa absolutamente fragmentada e bem ruinzinha, com zero arco de personagem pra todo mundo, a não ser pro Green, que acaba sendo um personagem interessante porque ele tem que engolir o orgulho dele no final, que ele não é o melhor, mesmo ele fazendo de tudo pra superar o Red, e ele acaba tendo que engolir isso porque o Red tá na frente dele. O Green é o personagem mais interessante do Pokémon The Origin, ele é realmente legal. O Red é nada e o resto também é nada. E é isso, Pokémon The Origin, eu espero que vocês não fiquem putos comigo, porque eu tenho certeza que o The Origin vai ser aquela coisa pra gente lembrar de porra, olha aí, finalmente o que a gente queria, para de reclamar, Kitsune, você não queria isso? Sim, eu queria, eu tive o que eu queria, mas tem defeitos que a gente tem que apontar também, certo? Eu sou o Leonardo Kitsune, eu estou louco pra pegar logo meu Pokémon X, e a gente se vê por aí nas batalhas Pokémon. Tchau, tchau.